Bem, pessoal, vou falar com vocês um pouquinho síndrome pós-vacina, que é um evento que acontece, a gente sabe, né? Tenho muito vídeo aqui no canal falando de sintomas ou sinais que você podia ter após a vacinação do Covid. E realmente foi um sistema que a gente viveu agora de vacinação em massa, né? Pra vocês terem ideia, mais de 10 bilhões de doses aplicadas, muita dose foi aplicada. E realmente foi a vacina responsável pela resolução do problema da Covid, né? Tá perto de decretar o fim da pandemia, ninguém tem dúvida disso, né? Mas eu sempre falei aqui de complicações relacionadas à vacina, quando tinha caso aparecia, né? Às vezes lá atrás tinha até algumas críticas, as pessoas que defendiam a vacina como deve ser defendida, falavam assim, Júlio, você falar de eventos adversos às vezes assusta as pessoas que querem tomar a vacina, né? E ainda mais porque se misturava um pouquinho com fake news, né? Mas eu sempre falei, assim como eu falo quando o paciente vai fazer uma neurocirurgia comigo, ou passa em consultório, eu passo um remédio, assim, todo evento que você faz de saúde tem os seus riscos, né? E quando você pensa em vacinação, você imagina que bilhões de doses aplicadas, claro que iam existir reações adversas, né? Alguns locais, né, as fake news se misturaram com as reações adversas normais e geraram uma grande confusão. Para vocês terem ideia, né, o que tem meio que no mundo, né, relatado de reação adversa, tem países como a Alemanha, que é muito organizado o sistema, né, ele usa essa denominação, né, síndrome pós-vacina, tem documentação, inclusive tem ambulatórios específicos para isso, né. A relação de pessoas que dizem ou que acham que sofreram reação pós-vacina para que realmente for confirmada é muito pequena. Vai da ordem de 0,1 em países que são muito organizados esses dados, né? Eles publicam esses dados, né? 0,1 a 0,2%. Então, assim, realmente é um número muito ínfimo para a gente imaginar uma doença que matava tanta gente, né? E que matou tanta gente. Então, ninguém tem dúvida, da vacina foi fantástica e salvou muita vida, né? Essas pessoas que tiveram síndrome pós-vacina, qual a grande questão, né? Tem uma grande quantidade de pessoas que se assustaram, leram notícias sobre a vacina, né? E estavam com medo da vacina. E qualquer coisa que acontece na vida de qualquer pessoa, ela diz, tá vendo? Ela se vacinou. Isso você vê até médicos espalhando isso, né? Em várias redes, né? Médicos que são anti-vacinas, né? Eles usam de eventos, vou dar um exemplo, por exemplo, infarto. Infarto sempre foi o que mais matou no mundo, no Brasil, em qualquer coisa. Então, obviamente, se a população toda, ou grande parte dela, 80% dela, tomou a vacina, vão ter pessoas que vão ter infarto e tomar a vacina, né? É uma relação óbvia. Então, não há relação causal entre a vacina e o infarto, na grande maioria dos casos. Mas, claro, eu falei aqui para vocês, existiram reações neurológicas, como síndrome de Guillain-Barré, documentada após vacina, paralisia facial, documentada após vacina, tromboses, documentado pós-vacina, mas a quantidade desses casos foi muito pequena. Então acho que agora, né, com a maturidade que a gente tem com vacina, né, eu acredito que a gente vai ver muita gente que teve algum tipo de reação adversa, né, aparecendo com vacina e vão ter que fazer ambulatórios específicos para acompanhar pessoas que tiveram algum tipo de reação. Não tem jeito. Europa fez isso, né, vários locais, Estados Unidos também está trabalhando muito disso, mas você tem que perceber o seguinte, é muito diferente e a quantidade de pessoas que aparecem com reações adversas à vacina são ínfimas perto das vidas que foram salvas. Então, ciência é isso, você tem que lidar com maturidade, você vai ver a reação, vai ver o que teve, o que não teve, o que é benéfico, o que não é benéfico, e tudo em saúde a gente vai trabalhar desse jeito, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se sair algum trabalho mais organizado sobre essa síndrome pós-vacina, eu falo aqui para vocês. Agora, realmente, são dados assim muito pontuais, de pouquíssimos casos, nessa ordem que eu falei para vocês, né? Lá atrás se falava de 1 para 1 milhão, né, de casos, né, 10 para milhão de casos. Quando você vê reações mínimas, aumenta um pouquinho, né? Por isso que eu estou dizendo essa 0,1, porque são reações mínimas que a pessoa tem ali, tem um mal-estar e tudo, e depois vai para casa, né? Tem uns ou outros, dor no braço, que é a porcentagem um pouquinho maior. Então, passar mal, sentir alguma coisa, acontece, até com a frequência razoável. Mas síndrome pós-vacina, as reações maiores, realmente os números são muito menores, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se sair trabalho mais organizado, eu falo para vocês. O que eu vi agora foi do governo alemão, né? Com dados mais organizados sobre isso, né? E depois, se sair um trabalho científico e tal, eu mostro para vocês aqui melhor, tá bom? Espero que tenha ajudado.